Muita gente está me perguntando por que Coringa Delírio A2 é um filme tão ruim, que está tendo críticas tão negativas e que está indo tão mal também na bilheteria. Bom, eu vou trazer para vocês uma visão como diretor de cinema, então eu vou trazer alguns aspectos técnicos de fotografia, de iluminação, coisas um pouco mais técnicas, mas também uma visão mais geral, como simplesmente público, né? Porque quando eu estou assistindo filmes, eu meio que olho das duas formas, né? Eu olho como alguém que muitas vezes está por trás das câmeras, mas eu também às vezes tento baixar a bola um pouco e assistir como alguém que está simplesmente no cinema ali assistindo, porque eu gosto de ver filme, né? E assim, eu até anotei aqui algumas coisas principais. Primeiro que assim, ele é dirigido pelo Todd Phillips, que também dirigiu o filme de 2019. Ele é o que a gente chama de autor, né? Que é um termo francês para diretores e escritores. Ou seja, ele escreveu o roteiro e ele também dirigiu o filme. Quando você tem um autor, um diretor, escritor, muitas vezes isso acontece porque o estúdio ele confia, né, naquele diretor e ele dá para ele muito mais liberdade de criar. Porque pensa comigo, se você está dirigindo uma obra que for escrita por outra pessoa, você já tem que partir, primeiro de tudo, de um pressuposto de que você está trazendo à vida uma história que não é sua. Então ela talvez não seja 100% daquilo que você imagina. E quando isso acontece, eu mesmo já dirigi coisas escritas por outras pessoas, escritas por mim. Quando você é um autor, quando você consegue escrever e dirigir a mesma história, você tem noção total de como aquela história vai ser. Então, cada decisão criativa que você tem ao redor da produção, desde a pré-produção, dos roteiros, de todo o brainstorming, de tudo aquilo, dos conceitos, até toda a produção, filmagem, casting, e aí após, que é a edição, onde você também vai realmente finalizar e contar aquela história, tudo isso vai depender da visão do diretor. Quando você não tem isso e você tem uma outra pessoa que escreveu a história, ou você tem grandes executivos aí de estúdios que estão te falando, faz esse corte, faz aquele, faz isso com a história, muda isso, muda aquilo, você fica o quê? Um pouco mais restrito, você tem menos opções do que fazer com aquela história. No caso desses dois filmes, os dois são escritos e dirigidos pelo Todd Phillips, e esse daqui, o Todd Phillips teve muito mais liberdade. E para mim esse foi o grande problema, o orçamento. No primeiro filme ele teve 50 milhões de dólares, o que para um filme desse tamanho, para vocês terem uma noção, o normal é você ter 200, 300, 400 milhões de dólares. Ele teve 200. O que isso causou? Isso fez com que ele tivesse que trazer uma pegada para o primeiro filme de cinema independente. Então ele tinha o quê? Ele tinha o personagem do Joker, que já era muito conhecido, muita gente é fã já desse personagem, só que ele trouxe uma interpretação nova, com o Joaquin Phoenix trazendo uma atuação incrível, tanto que, como eu disse, ganhou Oscar de melhor ator por esse filme. Só que essa pegada de cinema independente que o Todd Phillips foi obrigado a trazer, acabou sendo muito legal. Por quê? Porque a gente estava, ainda mais naquela época, e ainda hoje, acostumado com filmes de muita ação e de grandes espetáculos e de um CGI, né, que é um Computer Graphics, ou Computer Generated Imagery, que a gente fala, que são efeitos especiais criados por computador, muito grandes, né? Aquela coisa de Avengers, de Vingadores. Esse filme não, ele foi num sentido contrário, e isso que deu sucesso para ele. Então a gente tem diversas técnicas de cinema que foram usadas nesse filme. Por exemplo, fundo desfocado, câmera na mão, foco em um ator. Então você tem ali o Joaquin Phoenix, um fundo desfocado e a câmera nele. E aí você fala, vai, dança. E o Todd Phillips falou literalmente, ele falava pra ele, dança. Se solta, a gente vai atrás de você com a câmera. Então você tem, por exemplo, a cena do Joker no banheiro. A cena do Joker no banheiro dançando ficou super famosa, ficou icônica. É uma cena ali praticamente sem cortes, seguindo ele. Então você traz a atuação dele como foco. Você tem a cena dele dançando na escadaria, mesma coisa, foco nele, câmera na mão, vai seguindo ele, ele vai fazendo os passos, ele vai até improvisando, né? Uma técnica de cinema que a gente chama de improv, de atuação, que é onde você dá muita liberdade pro ator e você fala, vai, se solta. Claro, o ator tem que entender o personagem muito bem, e aí dentro daquilo, daquela restrição que ele tem, que já existem diversas restrições quando você está filmando, tá? Você tem, por exemplo, a restrição física da câmera, você tem a restrição de saber que você tem um take para fazer, então você tem um determinado tempo, você tem que seguir uma certa storyline ali, né? Você tem que seguir a história para que o personagem vá do ponto A ao ponto B. Então você já tem restrições. Então mesmo dentro daquilo, já com aquelas restrições, você pode se soltar e ter aquela liberdade, pelo menos. E o Joaquin Phoenix teve isso, o Todd Phillips deu isso daí para ele.
Dentro disso, o que acontece? Você criou um filme com uma pegada muito independente que funcionou muito bem com esse orçamento mais baixo. Só que aí que vem o grande problema. Pro Coringa Delírio A2, os estúdios deram pro Todd Phillips 200 milhões de dólares. E com esses 200 milhões de dólares, eles deram para ele também toda a liberdade criativa que ele teve no primeiro filme, e ainda mais aqui. Porque ele contactou a Lady Gaga, que era um grande sonho para ele fazer um filme com ela, e para ela fazer a Harley Quinn, e ela aceitou de cara. Então o que aconteceu? Ele escreveu todas as lines do roteiro, né, todas as falas, e tudo sobre a personagem da Harley Quinn, baseado na Lady Gaga. O que o Todd Phillips queria de verdade era fazer um musical. E aí ele usou o fato dele ter liberdade criativa para esse filme e dele ter esse orçamento para fazer o musical que ele queria. Só que assim, gente, musicais são filmes que anos 50, anos 60, eles eram super famosos. Por quê? Por que eles estavam em alta? Porque você tinha essa espetacularização, essa Hollywood enorme dos anos 50, de muito dinheiro, onde você tinha diversos atores, você tinha iluminação, você tinha um capital enorme investido naquilo. E o que faz o primeiro filme do Coringa ser tão bom é justamente o contrário disso. É aquela pegada independente, dark, focada no ator. Aquela coisa, como eu disse, câmera na mão, poucos atores. Você tem principalmente o Joaquin Phoenix, focado ali, nele. Aqui é o quê? Aqui é o contrário. É um musical, aquela câmera mais fixa. Ela pode até ter movimento, mas ela vai ali presa num equipamento. Ela vai numa Steadicam, ela vai numa grua, que a gente chama. Ela vai num slider, ela vai numa dolly, que são equipamentos de cinema para trazer esse movimento mais smooth, né? Que é esse movimento mais suave. E com isso, com lentes específicas, com câmeras de mais qualidade, mais caras, e com muito mais atores, você traz esses 200 milhões de dólares para funcionar aqui dentro dessa nova pegada, desse novo estilo que foi criado para esse filme aqui. E o filme ficou totalmente perdido, porque ele tem um ator que já criou um personagem muito legal do primeiro filme do Joker, que é o Joaquin Phoenix, com o Todd Phillips, que pareciam entender muito bem esse personagem. Aqui eles não entendem. E agora eu vou entrar um pouco no lado de spoilers, tá? Você mal vê o Joker nesse filme. Aí ainda é uma outra questão, né? Porque teve aquele problema em que muita gente criticou pelo Todd Phillips fazer parecer com que o Joker era uma vítima da sociedade e que as pessoas acharam errado isso, que ele deveria ser um vilão, visto como um vilão. Então esse filme aqui todo é julgando ele. Só que você não vê o Joker, então você não tá julgando o Joker, você tá julgando o Arthur Fleck, e aí fica todo esse filme não se entendendo muito bem. O próprio Joaquin Phoenix, na minha visão, tá perdido aqui tentando entender onde que eu encaixo, quem que eu sou. Eu acho que o próprio diretor não sabia a resposta. E essa ambiguidade, né, poderia sim ser bem vista, poderia ser algo legal. Poxa, vamos deixar o público interpretar o que eles acham. Mas o problema é que o diretor tem que saber, e aqui o diretor não sabe, isso fica muito evidente e muito claro. É até ruim pro Joaquin Phoenix, porque ele tá tentando fazer aquela interpretação daquele personagem até com uma voz meio ríspida, com um estilo assim, que ele tem as costas meio... Ele tá super magro, então parece que ele tá quase que deformado. E aí, no meio disso, um filme espetacular, tentando ser um musical, com a Lady Gaga tentando cantar, ela tá tentando se soltar e mostrar por que ela veio, por que o filme tem 200 milhões, só que no meio disso você tem um Joker que é um cara tímido, e assim, eles buscaram nesse contraste fazer funcionar e não funciona, não funciona. E aí parece que tudo que foi criado no primeiro filme foi destruído nesse filme. Eu vou finalizar falando pra vocês que o fim desse filme é horrível. Eu não imaginava que eles conseguiriam ir pra um caminho tão negativo com o final. Você literalmente matar um personagem que você deu a vida, dá a impressão pra mim que o Todd Phillips já não queria mais fazer filmes do Joker, porque é isso que me parece aqui. Ele simplesmente mata um personagem que foi criado antes e estabelecido antes. A Lady Gaga, apesar de fazer uma atuação boa, tá também limitada aí por todos esses motivos que eu expliquei pra vocês, e realmente uma falta de direção, tá? As músicas, algumas músicas muito boas, alguns números musicais legais, porém outros que pra mim não rolaram tão bem. Uma fotografia bonita,
Sim, uma fotografia muito bonita, que é algo que já vem do primeiro filme. Cores muito boas, muito bem escolhidas, uma correção de cor bonita, colorização legal, sets muito bonitos, sim, tá? Por isso que eu vou dar nota 6 de 10 para Coringa, Folie à Deux ou Coringa Delírio a 2. Porque apesar de todas essas questões negativas, ele ainda tem aspectos técnicos muito bem feitos. Mas ele está perdido na direção, perdido na história. Poderia ser um filme muito melhor com o orçamento que teve. Ou melhor ainda, poderia ter ficado só no primeiro filme e não ter essa sequel aqui, porque ele não precisava desse segundo filme.